E aí, tudo bem com você? Espero que sim. Nesse vídeo eu quero falar com você a respeito de uma coisa que tem muito crente, muito cristão, que tem medo de coisas consagradas. É disso que eu quero falar com você nesse vídeo. E você já deve ter ouvido as pessoas dizerem sobre o acarajé, por exemplo, né? Eu acho que é o exemplo melhor. O acarajé, não, você não deve comer o acarajé naquelas baianas, onde tiver uma baiana na barraca, caracterizada, tal, porque aquela comida é consagrada aos demônios, é consagrada a não sei quem, você não deve comer. Mas tal roupa você não deve usar, porque tal roupa, é, aquela escrita da roupa quer dizer isso, quer dizer aquilo. Irmãos, Paulo disse assim, que nós devíamos ser sóbrios. Nós não podemos andar como embriagados. Embriagados que eu digo, embriagados na fé, embriagados na idolatria, embriagados no misticismo, porque a Bíblia ensina que ídolos não têm poder real, né? E se nós não fazemos algumas coisas, nós não fazemos por causa dos outros irmãos que ainda não estão firmes na fé. E somando-se a isso, eu quero falar também sobre alguns misticismos incluídos no nosso meio, nas igrejas, não todas, algumas, óbvio, como água consagrada, lenço consagrado, rosa ungida e essas coisas que andam por aí. Então, irmãos, se nós servimos um Deus que não pode com um acarajé, se nós servimos um Deus que não pode com um pedaço de pano, porque se eu usar aquele pano, se eu comer aquela comida, vai me fazer mal. Então, se o Deus que eu sirvo, não é poderoso, não é grande o suficiente para me livrar de um pedaço de pano, ou de um pedaço de carne, ou de um pedaço de pão, eu tenho que mudar. A verdade é essa, eu tenho que mudar, porque esse Deus não está me servindo de nada, porque eu sirvo um Deus que não tem todo o poder, se eu encarar assim as coisas, e também um Deus que me deixa limitado, né, a não fazer tudo. Não, isso aqui não pode porque isso aqui, ó, você vai ser amaldiçoado. Ó, isso aqui não pode porque você vai ficar doente. Ó, isso aqui não pode porque é do demônio. Então, como é que nós vamos servir a um Deus dessa maneira? Irmãos, como eu já disse, eu vou repetir aqui, a Bíblia ensina que ídolos não têm poder real, tornando a comida oferecida a eles inofensiva em si mesmo, pois a terra pertence a Deus. 1 Coríntios, capítulo 8, versículos do 4 ao 10 e o 26. No entanto, o cristão deve evitar consumir tais alimentos se isso ferir a consciência de alguém. Olha, eu não vou fazer porque foi consagrado, eu não vou fazer porque vai me fazer mal, eu não vou fazer porque eu vou morrer. Não, porque de repente eu posso deixar o meu irmão que é novo convertido confuso, né? No entanto, o cristão deve evitar consumir tais alimentos se isso ferir a consciência de alguém.
ou se for declarado como sacrifício, priorizando o amor ao próximo. Por exemplo, olha, aquilo vai dizer que eu não tenho que amar o meu próximo. Então, bom, aí eu não devo fazer. Correto? Mas, irmãos, vejamos então liberdade com consciência. O apóstolo Paulo explica que como os ídolos não são nada, os ídolos não são nada, a carne sacrificada é apenas comida. Não se deve perguntar sobre a origem da carne por motivo de consciência, irmão. Eu sei o Deus que eu sirvo. O princípio do tropeço está exatamente aí. Embora livre para comer, o cristão não deve consumir se isso escandalizar um irmão, como eu já disse, de consciência fraca, um novo convertido, alguém que ainda não conhece a palavra no seu verdadeiro sentido, ou se alguém avisar expressamente que a carne foi consagrada, olha, irmão, não come e tal. Eu não vou comer, não é porque eu tenho medo, eu não vou comer para não contrariar o irmão. A liberdade individual não pode superar o amor ao próximo, né? Qual era a orientação da igreja nesse sentido? Na igreja primitiva, qual era a orientação? O concílio de Jerusalém instruiu os gentios a se absterem de coisas sacrificadas a ídolos, sangue e imoralidade sexual, principalmente para manter a harmonia entre judeus e cristãos gentios, ou seja, entre judeus e cristãos que não conheciam a palavra. Certo? Então, a igreja primitiva dizia, olha, você se abstém porque tem uns irmãos aí que chegaram agora, uns irmãos que ainda estão no leite, ainda não tem raiz, ainda não tem substância suficiente, e de repente eles vão ficar confusos com essa sua atitude ou com a nossa atitude. Então nós não devemos fazer na frente deles. Mas se eu estiver na minha casa e comer uma carne de porco, e comer uma carne que dizem foi consagrada, meu irmão, se o meu Deus não puder com essas coisas, como é que eu fico? Porque, na verdade, quando se está dizendo isso, se está proibindo a idolatria. A adoração a ídolos é estritamente proibida lá em Êxodo 20, 4 e 5, sendo a idolatria uma prática que desvia você da adoração de Deus. Em resumo, a Bíblia ensina a não adorar ídolos, né? Não ter o seu foco mantido na idolatria. Mas quanto à comida, cujo foco é o alimento, o Paulo mesmo diz que o amor ao próximo é superior à liberdade de comer. Entende? O que Paulo estava dizendo aqui? Olha, irmão, por amor, você não faz. Não faz. Se tiver alguém presente, algum deles presente, não faz. Por amor a eles, não faça, né? Mas se for do contrário, se o nosso Deus não agir em todos os campos, em todos os sentidos, qual é o sentido de servir a esse Deus? Então, baseado em tudo que eu já te disse aqui, eu vou trazer um vídeo para você a seguir, né? Falando justamente de algumas infiltrações que ocorreram dentro da igreja, que ocorrem, né? É o copo d'água, é a rosa, é a vassoura ungida, é o pão, é uma série de amuletos aí que inventaram para confundir quem não é alicerçado na fé. E eu peço para você, não sai daí não, você vai ficar surpreso com tudo que você ainda vai ouvir durante esse vídeo. Então, irmãos, irmãs, vamos seguindo aqui, né? Nesse quase estudo sobre consagrar coisas consagradas. Assim como também, irmãos, tem irmãos, né?
que acham que têm o poder de consagrar as coisas também. E encaram da seguinte maneira: bom, se eles do lado de lá consagram as coisas, nós do lado de cá também podemos consagrar. Não, olha como é a mentalidade, né? E aí as pessoas saem consagrando água, rosas, pão, até vassoura, né? A vassoura consagrada, a vassoura ungida, o pão ungido, a água ungida e assim por diante, irmãos. E aí vão desviando a fé dos irmãos. E muitas pessoas que fazem esse tipo de coisas se baseiam lá no texto se não me falha a memória, Atos dos Apóstolos, que diz que Paulo enviava lenços para as pessoas doentes e elas ficavam curadas. Mas vamos olhar isso direito e vamos ver se é isso mesmo que diz a Bíblia. Resumindo, irmãos, não é correto igualar os lenços de Paulo com a prática moderna de consagrar objetos como garrafas de água para a cura. Você está entendendo? Essa comparação ignora diferenças fundamentais quanto ao contexto, natureza da ação e ausência de uma doutrina bíblica para tal prática. Porque se eu sou cristão, se eu faço tudo de acordo com a Bíblia, eu tenho que ver se essa minha atitude de consagrar alguma coisa vai de encontro com aquilo que a Bíblia me diz. Então, vamos aí aos pontos principais dessa comparação. Vamos ao que aconteceu com Paulo em Atos 19, versículo 12. O que aconteceu? Irmãos, eu acho que eu vou até ler para vocês aqui, Atos 19, 12, né? Para a coisa ficar bem clara, diz assim: de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. As pessoas levavam lenços e aventais que pertenciam a Paulo para os enfermos. Tá. E eles eram curados. Mas quem foi que iniciou isso? Foi Paulo? Não foi Paulo. A iniciativa, irmãos, é preciso entender isso. A iniciativa foi das pessoas de forma espontânea. O texto não diz que Paulo mandou. O texto não diz que Paulo preparou. O texto não diz que Paulo vendeu esses lenços, mandou levar esses lenços, mandou pôr nos enfermos esses lenços. Portanto, isso foi uma atitude do povo que passou a idolatrar esses lenços, tendo o lenço como objeto de cura, pondo aí Deus em segundo plano, em segundo lugar. Mas qual é o contexto e o propósito disso? Irmãos, aconteceu em Éfeso, uma cidade de cultura mágica e cheia de superstições. O milagre visava autenticar a mensagem apostólica de Paulo como sendo de Deus, diferenciando-a da magia local. E qual é a base doutrinária disso? O livro de Atos é uma narrativa histórica e não um manual de doutrina. Esse evento foi único e isolado, não sendo ensinado, ninguém ensinou, olha, vocês mantenham a prática de levar lenço para as pessoas, vocês mantenham a prática de enviar lenço para as pessoas. Isso nunca foi ensinado e nem repetido como
prática nas cartas do Novo Testamento e muito menos nas cartas de Paulo. Mas, então, pastor Eduardo, consagrar objetos, por exemplo, como é que é isso? A prática moderna de consagrar objetos. O que aconteceu? Líderes religiosos consagram objetos como água em rituais para que os fiéis os usem buscando bênçãos, curas ou solução de problemas. Mas quem iniciou isso? Bom, é uma prática institucionalizada e promovida por certos grupos religiosos, muitas vezes como parte de um ministério regular. Mas qual é o contexto disso, pastor Eduardo? Bom, e qual é o propósito? A prática estabelecida dentro de doutrinas de igrejas específicas focada no uso da fé através de um objeto físico. Mas existe base doutrinária para isso? Na nossa Bíblia existe? Qual é a base doutrinária para que isso ocorra? Para que eu possa fazer, consagrar coisas para dar para as pessoas? Irmãos, a resposta é simples. Não há mandamento ou ensino no Novo Testamento que autorize a consagração de objetos para este fim. A prática é baseada em interpretação pessoal do evento único de Atos 19, onde o povo teve essa iniciativa de pegar os lenços e aventais de Paulo e levar para os enfermos. Isso foi uma iniciativa do povo, e não de Paulo, e não da Bíblia. Portanto, é certo, é correto? Se não está na Bíblia, se a Bíblia não manda fazer, é certo, é correto? E as análises teológicas e críticas dessa prática moderna? Irmãos, dentro da teologia cristã, há fortes críticas à prática de vender ou usar objetos consagrados como canal de bênção. O risco de misticismo e fé mágica, irmãos, é transformar a fé dos irmãos em mágica. Toma água que você fica curado, usa o lenço que você fica curado, leva o pão que você fica curado, leva a rosa ungida, põe na sua casa que vai acabar seus problemas, até suas dívidas no banco vão sumir, não é isso que ensina? Assemelhando-se a superstições ou amuletos, algo rejeitado pela reforma protestante. Isso é rejeitado, irmãos. Comercialização e simônia. Enquanto os objetos de Paulo eram levados gratuitamente, hoje é comum que sejam comercializados, vendidos, doados em troca de uma oferta estipulada, né? A Bíblia condena veementemente a venda de bênçãos espirituais, que se denomina simônia. Mas isso tem base, como eu já disse aqui, isso tem base bíblica para ser feito? Irmãos, falta base. Como o evento de Atos 19. Eu já vou repetir mais uma vez para você. É uma narrativa e não uma doutrina, não é um mandamento. Criar um ministério baseado nele é considerado uma má interpretação da Bíblia. Lá não existe assim, olha, façais vós também da mesma maneira com lenços e objetos e aventais. Não existe isso na Bíblia. Isso é interpretar mal a Bíblia. As cartas do Novo Testamento que ensinam doutrina não endossam essa prática. Portanto, irmãos, cuidado. Perspectivas bíblicas sobre cura e fé. A visão
predominante na teologia cristã é que a cura e os milagres vêm sempre de quem? De Deus, que é soberano para curar com ou sem meios físicos. Lembra Gênesis? Quando Deus criou todas as coisas, haja, haja, haja. Foi pelo poder da palavra. Foi pelo poder da palavra. Então, não podem ser controlados ou garantidos por rituais ou objetos. O uso de objetos não é uma fórmula para obrigar Deus a agir, irmãos. Olha, você leva isso aqui ou você toma isso aqui que Deus vai agir. E aí, você vai obrigar Deus a agir através dessa sua ação? Através desse seu impulso para tal coisa? Encontram o seu modelo principal, irmãos, em Jesus, que curava pela palavra e pelo toque. E ensinou seus discípulos a orar pelos enfermos. Está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 14. Presta atenção, sem mencionar o uso de objetos consagrados. Vou repetir para você. Sem mencionar o uso de objetos consagrados. Em resumo, a prática atual de consagrar objetos como garrafas de água para a cura não é equivalente ao evento com Paulo. As principais diferenças estão na natureza espontânea versus a institucionalizada, na ausência de base doutrina clara e no sério risco de desviar a fé para o misticismo e o comércio. Porque quando eu levo uma pessoa a acreditar que foi o lenço que a curou, ela desviou a fé. Ela quer mais lenços. Quando eu levo uma pessoa a acreditar que a água que ela tomou surtiu algum efeito na vida dela, estou desviando essa pessoa da fé e fazendo com que ela acredite não num Deus que pode todas as coisas, mas na água. Amanhã ela vai tomar água todo dia e daqui a pouco ela vai querer pôr água lá na piscina, ela vai querer pôr água, vai querer encher a caixa d'água e vai chamar o obreiro lá para consagrar a água da casa dela toda, porque todo mundo vai ter que tomar água benta, água consagrada. Isso é desviar os irmãos da fé. Correto? Portanto, irmãos, tudo que nós fizermos no que tange a incentivar, a ensinar, a levar os irmãos a acreditar na cura, na transformação, temos que ter base bíblica para isso. E quando nós não temos, nós estamos, mais uma vez, sou obrigado a dizer, desviando os irmãos da fé. Mas quero deixar bem claro aqui que não sou contra quem faz. Sou contra a prática e não contra quem faz esse tipo de coisas. Ok? Não podemos misturar as atitudes com as pessoas. Portanto, irmãos, o próprio Jesus, não existe nenhum relato na Bíblia que Jesus disse, toma dessa água aqui. Muito pelo contrário, ele disse, eu sou a água da vida. Eu. Não foi o que ele disse? Eu sou a água da vida. Não vemos em nenhuma situação os discípulos, por exemplo, levando água, lenço ou aventais para
quem quer que seja. O próprio Paulo, quando teve um encontro com Jesus e foi para uma rua chamada direita, cego, qual foi a ordem de Deus? Vai lá e leva essa água para ele tomar? Vai lá e leva esse lenço e passa no olho dele? Vai lá e leva esse avental, passa no rosto dele? Não. Vai lá e ore por ele. Nós temos que crer no poder da oração. Amém? Que Deus te abençoe. Espero que você goste desse vídeo, dessa elucidação, que não é contra ninguém, não é se querer colocar como superior a absolutamente ninguém. É apenas Bíblia, um ensinamento bíblico. Que Deus te abençoe, derrame sobre você muita paz e muita saúde, e que essas bênçãos se estendam a todos os seus familiares, os de perto e os de longe. Paz.